Olá, eu gostaria de tratar hoje de uma questão extremamente significativa que se organiza em torno de a partilha do sensível. Questão esta que foi colocada pelo filósofo francês Jacques Rancière numa obra muito conhecida que tem exatamente este título e na qual ele discute, sobretudo, os limites e as intersecções que se encontram entre a política e a estética. O raciocínio inicial que está na base das colocações de Rancière nesta obra, A Partilha do Sensível, haviam sido discutidos e esmiuçados numa obra anterior, denominada O Desentendimento. E nesta obra é exatamente onde Rancière examinou com uma grande riqueza de detalhes os aspectos iniciais dessa questão, os aspectos estruturais que definem não apenas estas relações entre a política e a estética, mas, sobretudo, investigam as próprias razões fundamentais para o surgimento da noção de política no âmbito da cultura ocidental. Nós vamos perceber que o primeiro raciocínio desenvolvido por Rancière se fundamenta no pensamento de Aristóteles, numa passagem clássica que existe no livro Política, onde ele vai dizer que a voz manifesta simultaneamente a dor e o prazer. A voz, ela manifesta um sentimento. Como se vê, a partir desta colocação, nós vamos encontrar 4 palavras que, ao mesmo tempo, são 4 conceitos de absoluta importância nesta equação que está sendo armada por ele. Dentre estas palavras se destacam comum, tempo, espaço e comunidade. O primeiro sentido a ser verificado está em torno do que se entende por comum. Vamos verificar então que se a palavra pode produzir dor ou prazer, é preciso que sejam estabelecidas as limitações sobre o seu uso. Ou seja, é preciso que os integrantes dessa comunidade respeitem e acatem aquilo que é considerado em comum. Toda comunidade, para se formar, necessita de alguma espécie de acordo, necessita de alguma espécie de contrato, pode-se dizer. Ou seja, por que razão aqueles indivíduos estão ali reunidos, em nome de quê e a partir de que princípios? De um conjunto de questões, um conjunto de pressupostos em comum que vai orientá-la. Portanto, esta base em comum será exatamente o substrato sobre o qual vai se assentar toda e qualquer ultrapassagem ou desafio exatamente aos pressupostos que foram acordados. Portanto, nós temos aqui uma diretriz extremamente eficiente e eficaz para delimitar qual é o âmbito dos deveres e dos direitos que concernem a cada um dos integrantes desta comunidade. O uso da palavra se encontra circunscrito dentro deste âmbito, daquilo que causa um malefício ou aquilo que causa um prazer. Tivemos estabelecidas as relações entre o comum e a comunidade. Por outro lado, esta comunidade também, ao se fundar, vai definir funções e vai definir ocupações para os seus vários integrantes, ou vai circunscrever quais são os territórios, no sentido do espaço, que podem ser ocupados pelos seus integrantes. Nós vamos perceber
a observância de limites, ou seja, até onde vai aquilo que é uma propriedade privada e até onde chega aquilo que é a propriedade comunal. O que é que pode ser apropriado por uma propriedade individual e aquilo que não pode ser apropriado, tais como recursos naturais, como rios, montanhas ou determinados espaços para pastagens de animais e por aí afora. Portanto, faz parte do acordo que esta comunidade faz o estabelecimento desses limites em relação ao espaço, bem como aqueles que podem ocupá-lo, seja de uma maneira ou de outra, seja através do trabalho ou seja através de algum outro tipo de exploração do espaço territorial sobre o qual esta comunidade está assentada. Ao mesmo tempo, as questões relativas ao tempo também se fazem notar. Quais períodos serão dedicados às atividades particulares e quais períodos serão dedicados às atividades comunitárias. E aqui então nós vamos perceber algumas diferenças significativas. Alguns terão todo o tempo possível para se dedicar a esta comunidade, não é? Exatamente porque possuem poucas atividades particulares. Quase sempre esses serão os integrantes da elite, não é? Porque todas as suas tarefas ligadas com a sobrevivência são realizadas por servos ou escravos. E, por outro lado, nós vamos encontrar integrantes dessa mesma comunidade que não têm esse mesmo privilégio, ou seja, precisam suar a camisa para dar conta da sua sobrevivência. Esses serão os pequenos agricultores, por exemplo. E, neste caso, muitas vezes o seu tempo se encontra limitado em função da natureza da sua própria ocupação. Em períodos de plantio ou em períodos de colheita, os lavradores, os agricultores, não podem se ausentar das suas terras, não podem se ausentar do próprio trabalho que executam. E isto vai fazer com que nem todos tenham todo o tempo a ser dedicado à comunidade. Das 4 palavras, ou dos 4 conceitos, relações muito estreitas que são estabelecidas entre eles. Nesse ponto, nós precisamos entender o que é que Jacques Rancière entende por política, ou quais são as regulações que existem dentro desta comunidade para regê-la. Ele diz, então, em um trecho de sua obra: a política começa precisamente onde se deixa de equilibrar lucros e perdas e se cuida de repartir as partes do comum, de harmonizar, segundo a proporção geométrica, as partes da comunidade e os títulos para se obter essas partes, as axiae, que dão direito à comunidade. Para que a comunidade política seja mais do que um contrato entre os que trocam bens ou serviços, é preciso que a igualdade que nela reina seja radicalmente diferente daquela segundo a qual as mercadorias se trocam e os danos se repartem. Pode-se perceber, então, aqui que as questões ligadas aos danos e aos bens não estão apenas ligados à enunciação da voz, mas também aos atos que são praticados em conexão com esta voz. E aqui, então, além do aspecto estético ficar realçado, não é? Exatamente porque nós estamos diante de uma manifestação sensível, que é a articulação da palavra, portanto, a articulação de uma sonoridade que é auditiva, nós temos ainda um outro componente de grande importância. É que a palavra ela pode infundir dor
ou prazer. E, portanto, ela vai tocar os sentimentos de todos. E aqui, então, temos esta nova dimensão realçada do ponto de vista estético. Se percebe o que a política promove, o que a política produz, é exatamente a regulação das manifestações ligadas à voz e ligadas aos atos que cada um dos componentes da comunidade pode produzir, pode efetivar, sem que o equilíbrio existente seja prejudicado. Este será o sentido primeiro que temos de partilha do sensível. De que maneira o sensível era partilhado? É preciso levar em consideração que partilha aqui não está sendo usada ou empregada no sentido de compartilhamento, como atualmente muitas pessoas empregam esse termo, que se tornou um termo bastante comum. E que, nesta acepção, tem muito a ver com a ideia de uma generosidade, ou seja, uma partilha cristã. Aqui, partilha significa divisão, partição. Portanto, são dois sentidos mais precisos que estão agregados à ideia de partilha, não é? E que procuram exatamente evidenciar este aspecto divisionário que nós vamos ter em relação às atividades políticas, não é? A política nunca é equânime, a política nunca é proporcional. Quando nós pensamos as nossas sociedades contemporâneas, isto fica ainda muito mais evidente dentro dos regimes das várias repúblicas democráticas existentes no Ocidente, não é? Quando se pensa que a chamada democracia representativa constitui e oferece condições efetivas para a formação de uma comunidade, neste caso, uma comunidade nacional, ou os estados, que exatamente representam esta comunidade nacional. Veremos então que, na atualidade, vários obstáculos se colocam para que efetivamente nós tenhamos a criação deste elemento em comum. Uma vez que aqueles que são votados para participarem da Assembleia Nacional nem sempre concorrem em pé de igualdade, nem sempre possuem campanhas políticas que possam ser comparáveis entre si, porque são financiados por grandes industriais, por grandes banqueiros, enquanto que outros têm que se valer apenas e tão somente dos seus próprios recursos. E, portanto, são campanhas desproporcionais, que acabam levando à eleição também indivíduos desproporcionalmente distintos, não é? Na sua própria origem. O que nós vamos observar nos parlamentos contemporâneos é uma desigual participação da comunidade, aonde vamos ver então infringida uma das regras fundamentais da democracia, que é a igualdade. A segunda questão importante que se coloca aqui está relacionada com o poder econômico, que emana exatamente destes grupos dominantes dentro das sociedades. Não é? E aí, então, este poder ele vai se manifestar por modos diretos ou por modos indiretos, tais como a participação da mídia, a participação dos grupos de pressão, a participação de associações, a participação de agremiações, manifestos, declarações conjuntas de determinados grupos e por aí afora. Então, tudo isto vai constituir o grande tecido das vozes que circulam dentro desta comunidade, destas vozes que vão manifestar exatamente dor ou prazer, o justo ou o injusto.
E aqui voltamos ao raciocínio político, não é, proposto lá nas suas origens por Aristóteles, e vamos perceber então que a formação do injusto se coloca com muita ênfase. De modo então que nós temos o segundo elemento fundamental da democracia, que é a liberdade, né, ser atacada, ser violentamente confrontada diante destas desiguais participações dos sujeitos políticos. E, neste sentido, volta a ocorrer aquilo que existia lá nos primórdios, antes da própria democracia existir, que era a manifestação do poder daqueles que detêm o controle de uma determinada sociedade sobre aqueles que não o possuem. A partir da atuação destes sujeitos políticos, vamos então compreender como estes grupos de pressão se voltam exatamente contra estas duas grandes balizas, não é? Que constituem a igualdade e a participação igualitária, como contestações, como bableron, como ruídos dentro daquilo que deveria ser o bem comum. A ditadura da maioria sobre a minoria. E esta vai ser exatamente a face que nós vamos conhecer neste momento que vivemos hoje em dia, quando as manifestações minoritárias não encontram espaço para circulação dentro das sociedades. É dentro dessas acepções que a discussão sobre a partilha do sensível encontra tanta ressonância nos dias de hoje e torna-se uma discussão fundamental de ser levada adiante, de ser colocada e principalmente de indicar quais são as componentes que a constituem. Volto a colocar então aqui que nós estamos diante de uma divisão, que nós estamos diante de uma separação. E quando falamos então em separação, temos que dimensionar tudo aquilo que existe de injustiça subjacente a estas ações que são empreendidas pelas elites, por aqueles que dominam os grandes canais da circulação da produção cultural. Eu espero ter equacionado os principais temas que Jacques Rancière mobiliza em sua obra e os convido a estarem aqui mais uma vez numa próxima transmissão e os convido para que deem um like e ao mesmo tempo se inscrevam no canal. Até!